Ainda falando do AVC hemorrágico, a gente vai falar basicamente de duas grandes síndromes, que é a hemorragia intraparenquimatosa espontânea, que é o AVC hemorrágico clássico, que a gente conhece, né? E a gente vai falar também da hemorragia subaracnoide espontânea. Aí a gente vai excluir as hemorragias traumáticas, tá bem? Basicamente. Então, começando já pelo AVC hemorrágico, hematoma intraparenquimatoso, né? A gente tem aí que ela é a causa mais ou menos de 15% de todos os AVCs no mundo, né? E totalizando aí bastantes casos por ano nos Estados Unidos. No Japão, essa incidência é um pouco maior, basicamente associada aí com o consumo de álcool e hipocolesterolemia. Tem uma mortalidade aguda estimada aí nas primeiras semanas de até 40% e uma mortalidade até 30 dias alta também. A fisiopatologia, e aqui a gente para e anota, sabendo que a prova da MIB sempre vai querer saber um pouco mais de fisiopatologia, ela está associada com doenças de pequenos vasos, a definir uma doença secundária à hipertensão mal controlada e uma doença mais do idoso, que a gente vai chamar de angiopatia amiloide, tá bom? Essa doença secundária à hipertensão, a gente chama de arterioesclerose, não é aterosclerose, é arterioesclerose, esclerose arterial. A gente pode ouvir ela também com o nome de lipohialinólise, né? E ela está envolvida com aquela formação dos aneurismas de Charcot-Bouchard, está envolvida com casos de hipertensão em mais de 90% dos casos. Né? São causas de sangramentos pequenos, mas às vezes mais profundos, aqueles sangramentos de núcleos da base, tronco encefálico, núcleos cerebelares. Tá? Então, o fator de risco para isso, para a arterioesclerose e a hipertensão. Por outro lado, a gente tem a doença do paciente mais idoso, que é a angiopatia amiloide. O paciente ele é mais idoso, é um mecanismo mais frequente. Geralmente, eles vão ser grandes sangramentos lobares. Né? E está envolvido com isso aí, tá, não sei se cair na prova, acho difícil, mas os genótipos de apolipoproteínas específicos, nunca vi isso cair em prova. Talvez mais uma prova de neuro do que de medicina intensiva. Tá? E aí, a gente tem a injúria primária, que é do sangramento propriamente dito, e a injúria cerebral secundária. Né? Inicialmente começa pelo efeito mecânico compressivo daquele sangramento, aqueles coágulos soltos no parênquima cerebral, seja na hemorragia subaracnoide ou no hematoma intraparenquimatoso, eles vão gerar o quê? Eles vão gerar produtos de degradação do coágulo, lise de hemácias, liberação de ferro. Isso garante uma catástrofe de pool de citocinas, metaloproteinases, liberação de radical livre, ou seja, fica extremamente inflamado. Vai culminar em edema cerebral e hipoperfusão. Né? Obviamente, aqui nesse momento, a gente pode ter rompimento das barreiras celulares, rompimento da barreira hematocefálica, tá bem? E aí surge um conceito que a gente chama de excitotoxicidade neuronal, que a gente já falou mais lá na frente no TCE, por liberação de fatores inflamatórios e de um neurotransmissor específico relacionado a isso, que é o glutamato, tá bem? Fora isso, tem liberação de glicose e eletrólitos do sangue para o parênquima encefálico. Isso tem um efeito osmótico que vai danificar e levar mais a edema. Tá? Por fim, essa via celular culmina em destruição, apoptose e a formação da cicatriz final e a injúria comum aí de todos os eventos vasculares. Tá bem, pessoal? O quadro clínico é vasto, depende do território vascular, depende do volume do hematoma e depende das comorbidades prévias desse paciente. Né? A instalação costuma ser abrupta, com déficit neurológico focal rápido, né? Uma cefaleia, muitas vezes acompanhada de vômito e hipertensão arterial. Não é incomum esse paciente flutuar o nível de consciência e, às vezes, evoluir rapidamente para rebaixamento sensorial, com necessidade de intubação e ventilação mecânica. Geralmente são sangramentos grandes ou sangramentos de tronco, não é verdade? Agora, uma coisa a gente já deixa bem claro aí em amarelo, para destacar para vocês, não existe nenhuma ferramenta ou sinal clínico que consiga diferenciar um AVC isquêmico do AVC hemorrágico com acurácia. Quem vai diferenciar isso é o exame de imagem, é a tomografia. Então, não cai naquela bobeira de querer trombolizar um doente sem TC antes. Isso não se faz. Isso é um erro conceitual grave. Tá bem, pessoal? O quadro clínico, a depender do território do sangramento, eu peço licença para o Rogério, mas fica aí. Quadros de sangramento no putamen pode levar a crise hipertensiva, hemiparesia e alteração de sensibilidade contralateral. Hematomas lobares de hemisfério dominante, afasia e déficit motor contralateral. Cápsula interna e tálamo, hemiparesia e alterações de sensibilidade contralaterais. Cerebelares, tontura, instabilidade de marcha e muitas vezes rebaixamento. E tronco encefálico são quadros mais dramáticos. Esse paciente geralmente evolui rápido
para prótese ventilatória e muitas vezes para o óbito, né? A abordagem inicial, outro ponto importante da prova, seja no IAM, seja no AVC isquêmico, seja no AVC hemorrágico, o que ele quer te saber na prova é se você identificou que é uma síndrome clínica grave e que você tem que primeiro estabilizar esse doente. É aquele mnemônico da ABCDE, o básico. Primeiro você estabiliza, depois você vai ver o que faz. Eu vou estabilizar e mandar para o CTI, eu não tenho tomógrafo, vai para o tomógrafo, o que eu vou fazer? Então, primeiro, estabilização clínica. Aqui, o que você vai ver primeiro? Definir se há necessidade de proteção de via aérea. E o Glasgow menor do que 9 é mandatório, desde que seja um rebaixamento agudo, né? Outras coisas que a gente tem que ver, coleta da história desse paciente, as comorbidades, as medicações que ele fazia uso prévio, se possível. Ele tomava algum anticoagulante, algum antiagregante plaquetário? Esse paciente tinha algum déficit de plaqueta sabido? Esse paciente era um hepatopata? Isso tudo é importante. Da mesma forma, o laboratório a gente vai orientar para investigação desse quadro agudo. Então, um coagulograma, um hemograma completo, uma bioquímica é muito importante. A troponina, se você pedir e vier positiva, denota pior prognóstico também, né? Tromboelastografia não é uma realidade muito comum no nosso meio, mas se você tiver possibilidade, esse paciente tiver algum fator complicador, seja um uso de alguma medicação ou seja uma condição clínica, vale a pena. E beta-HCG para as mulheres em idade fértil, tá bom? E a tomografia de crânio o mais rápido possível, tá certo? Então, estabiliza esse doente e TC. Por quê? Por que eu faço a TC rápido? É óbvio, a TC é o exame de escolha e ela vai ser a triagem imediata entre eu definir se esse paciente vai, às vezes, para um protocolo de AVC isquêmico ou se esse paciente vai ter uma condução mais rápida de controle de coagulopatia e controle da pressão arterial, né? E a gente também, na TC, a gente pode estimar o tamanho do volume desse hematoma. Então, a regra simples chama ABC sobre 2. Depois a gente explica isso em alguma ocasião oportuna. Mas vocês já devem saber como é que faz, isso é muito interessante. Você consegue estimar quantos ml tem aquele hematoma só pela TC de crânio, tá certo? Além disso, a tomografia nas primeiras horas, ela pode dar alguns sinais que denotam aumento do hematoma e piora, e que está associada com piora clínica, né? Que é o spot sign e o black hole sign, tá? Por outro lado, a angiotomografia e a ressonância magnética, a gente basicamente vai utilizar num segundo momento, né? Mais a ressonância magnética no segundo momento, especialmente na elucidação etiológica, tá? Aqui a gente tem 4 tomografias de pacientes distintos. A gente vê uma primeira tomografia com hematoma, né? Sugerindo um hematoma intraparenquimatoso ali de núcleos da base à esquerda, um outro no em B, né? À direita. Em C, a gente vê uma imagem hiperdensa denotando um sangramento de tronco cefálico, e em D, em cerebelo. Dos exames de imagem, a TC é de fato a mais importante. E uma das principais importâncias dela, além de saber se é um sangramento ou não, é você avaliar se existe risco para esse hematoma crescer e se expandir. A expansão do hematoma é muito importante nas primeiras 6 horas, é onde que ela corre mais, mas pode ocorrer até 24 horas, sendo praticamente raro acontecer após isso. A expansão do hematoma ela é preditor, pessoal, independente de mortalidade e de pior desfecho funcional, ou seja, se esse paciente tem sinais de que esse hematoma vai crescer e ele de fato cresce, né, nessas primeiras 6 horas, esse doente é muito mais grave. E dentro desses achados, a gente tem o spot sign, que é o sinal do alvo, ele correlaciona-se muito com a expansão do hematoma e ele tem associação muito íntima com o aumento da mortalidade e com a piora da escala funcional, tá? Além disso, você, igual a gente já falou, a gente pode avaliar sinais de herniação, de edema cerebral, hidrocefalia e o volume desse hematoma, tá? A gente não pode nunca confundir a expansão do hematoma, que é um evento que pode ocorrer até 24 horas do evento, com o ressangramento cerebral, tá? O ressangramento é um evento chega a ser incomum, mas pode acontecer em pacientes, especialmente aqueles secundários à doença por angiopatia amiloide e com hipertensão mal controlada. Tá bem? Então, existe a expansão do hematoma, que é algo mais agudo, que vai estar associada com a piora aguda desse paciente, e um ressangramento que vai acontecer muito provavelmente após 2 ou 3 dias, ou até mais tarde. Aqui a gente tem, no sinal da seta, o que a gente percebe como black hole sign, né? Esse aí é um achado que a gente vê na tomografia sem contraste,
de que tem uma imagem hiperdensa e um pontinho mais hipodenso no meio. Isso denota que existe um hematoma e um sangue em diferente fase de evolução. Esse pontinho mais escuro provavelmente é um sangue mais jovem. Então, existe ali o quê? Um sangramento em evolução. Tá? No spot sign, a gente utiliza o recurso do contraste, né? E aí a gente percebe o contrário, a gente percebe o hematoma na seta preta, né? E um pontinho branco, que é o extravasamento do contraste, ou seja, são espectros diferentes da mesma coisa praticamente. Só que aqui exige o contraste aplicado. Isso está associado, e é muito mais específico, né? O spot sign, porque aqui você vai de fato perceber o extravasamento do contraste. Isso significa que existe sangramento em atividade, né? Isso nas primeiras horas é catastrófico para o paciente, você tem que correr para reverter essa coagulopatia se estiver evidente. Tá? Além disso, na investigação do AVC hemorrágico, você pode lançar mão de algumas outras artifícios. A angiorressonância ou a angiotomografia ela é importante, às vezes, para investigar uma doença macrovascular, malignidade do sistema nervoso central, uma fístula, um cavernoma, trombose e tudo mais. Mas, de fato, você vai reservar essas investigações para doentes que têm um sangramento numa faixa etária pouco específica, por exemplo, um AVC lobar no paciente com menos de 70 anos, ou um AVC muito importante no paciente jovem. Será que ele não tem uma MAVE, ele não tem um aneurisma associado? Né? E se vocês persistir dúvida, mesmo com esses exames negativos, a angiografia com subtração digital é o exame de escolha para tirar essa dúvida. Lembrando que, aí vale para a prova, está em amarelo, ó, hemoventrículo, fiz o ATC, tem hemoventrículo, mas não tem hematoma parenquimatoso, você tem que investigar, adicionar esse paciente, tem que afastar uma outra causa para esse sangramento. Não leve para você esse diagnóstico simples de AVC hemorrágico e pronto. Você tem que descartar aneurismas, fístulas, MAVE e outras coisas mais, tá bem? O suporte clínico inicial, a gente já falou, ABCDE, TC e encaminhar para UTI ou centro cirúrgico, vai depender do que você for fazer. Esse paciente fica na UTI por pelo menos 24 horas, e aqui você vai ter que ter uma interface muito próxima entre o médico clínico que levou o paciente, o intensivista, o neurologista e o neurocirurgião. Eles vão conversar entre si e determinar, muitas vezes, o que vão fazer com esse paciente. Mas o dente vai estar na sua mão, então você vai correr para reverter coagulopatias e controle da pressão arterial. Lembrando que esse paciente, em não estando entubado ou não estando sedado, você tem por obrigação garantir o neurocheck dele de tempos em tempos, de pelo menos de hora em hora. Tá? E aqui você vai envolver os cuidados da enfermagem, da fisioterapia, da nutrição e mais tarde da fonoaudiologia. Fonoaudiologia. Beleza, pessoal? Suporte clínico. Profilaxia para eventos tromboembólicos. Compressor pneumático de membros inferiores para todos. Praticamente não existe contraindicação. Quando que eu começo heparina não fracionada ou heparina de baixo peso molecular para o paciente, para profilaxia de trombose no paciente com AVC hemorrágico? Bem, o que está escrito na literatura que é de bom grado você aguardar de 24 a 48 horas para se iniciar essa profilaxia medicamentosa, respondendo a alguns. AVC hemorrágico não é igual a contraindicação à profilaxia química para trombose. Você tem que fazer respeitando algumas premissas, especialmente a fase de expansão do hematoma, que vai até 24 horas, e o controle pressórico e possíveis discrasias sanguíneas. Então, você tem que avaliar 3 coisas. O tempo, após 48 horas é seguro. A pressão está controlada, é mais seguro ainda. E esse paciente já não tem mais discrasia ou foi controlada, você pode começar. Tá certo? Filtro de veia cava inferior não é um artifício para ser utilizada de forma destemperada. Ela, na verdade, vai ser indicada quando esse paciente com AVC hemorrágico está na fase aguda, tem uma TVP proximal e não é candidato à anticoagulação plena. E anticoagulação plena, quando que eu entro para fazer? Eu tenho um TVP ou um TEP nesse paciente, é incomum? Não, não é. Né? Na literatura, isso é vago, isso é motivo de controvérsia. Está escrito que você aguarda de pelo menos 2 semanas para se anticoagular pleno esse paciente. Mas, obviamente, está escrito lá no finalzinho também, deve ser individualizado caso a caso. Vai depender do tipo de paciente que você teve, de qual sangramento que foi, de como que ele está controlado. A tendência atual é a gente anticoagular, se necessário, cada vez mais precoce. Tá certo? Então, há 2 semanas fica como uma regra básica, mas a gente tende a ser mais precoce na maioria dos casos. Muito provavelmente, esse tipo de situação mais controversa não vai ser abordado em prova. Tá? Outras situações,
é indicado a normoglicemia. A gente vai combater exaustivamente a hipoglicemia e a hiperglicemia. Tende a manter o paciente entre 100 e 150 miligramas de decilitros de glicose, de HGT, tá? Normotermia. Não tem indicação nenhuma de fazer hipotermia terapêutica nesse doente, mas a gente vai combater veementemente o quê? A gente vai combater a hipertermia, a febre. Isso é ruim, né? Anticonvulsivante profilático. Faz? Não. Anticonvulsivante profilático é contraindicado e deve ser desencorajado. Não tem indicação para ser feito na fase aguda do AVC hemorrágico. Beleza, pessoal? Fazer ácido tranexame profilático ou qualquer outro tipo de droga trombótica profilática não tem indicação. Corticoide profilático, não existe nenhuma recomendação quanto a isso no AVC hemorrágico. Então, dexametasona, transamin, no AVC hemorrágico, não. Tá? Crises convulsivas devem ser identificadas. Aí você pode lançar mão até do eletroencefalograma, caso esse paciente tenha uma suspeita de estado epilético não convulsivo, ou você queira documentar de qualquer forma. Mas fazer anticonvulsivante profilático, não. Beleza. Aqui é ponto importante para a prova. Controle pressórico no AVC hemorrágico. Você tem que iniciar o controle pressórico na expansão, para evitar a expansão aguda do hematoma e o edema perilesional. É isso que vai matar e vai deteriorar o quadro clínico desse paciente. Quando que eu inicio esse protocolo, ou quando eu inicio esse controle pressórico? O mais rápido possível. Você tem que iniciar nas primeiras 2 horas do evento sentinela, né? E atingir essa meta pressórica na primeira hora, basicamente. Então, você tem que ir rápido, baixar a pressão desse paciente, porque senão ele pode aumentar o sangramento e pode aumentar o edema perilesional, e isso vai deteriorar o quadro clínico dele, né? A gente, por outro lado, tem que ter muita ciência de que as mudanças bruscas de pressão arterial são igualmente lesivas para esse paciente. Então, se eu tirar um paciente de 200 de pressão, botar ele em 100 de sistólica, e depois ele voltar para 180, isso é muito ruim. Você tem que trazer ele para uma faixa de segurança. E essa faixa de segurança é algo em torno de 140 milímetros de mercúrio de pressão sistólica. E aí você tem ali um gap para você manejar esse paciente entre 130 e 150. Logo, esse paciente precisa de uma linha arterial. Beleza? A pressão arterial sistólica muito alta deve ter o controle agudamente instituído. E a droga que a gente tem de escolha no Brasil é o Unipride, é o nitroprusiato. Tá? E as pressões abaixo de 130, apesar de não parecer tão grave, mas mais baixas ainda do que isso, é potencialmente prejudicial, pode aumentar a área do infarto perilesional. E isso deve ser evitado. Tá? AVC hemorrágico frente ao uso de anticoagulantes. A gente tem vários cenários. A varfarina, as heparinas e os novos anticoagulantes orais, né? De qualquer forma, de uma forma geral, os hematomas costumam ser maiores, eles costumam sofrer mais expansão e o desfecho costuma ser pior, né? Frente ao uso de Marevan, varfarina, o paciente, quando tem o INR maior do que 2, ele tem que ter uma abordagem muito rápida. Então, esse coagulograma tem que sair rápido, né? Porque se ele tiver com o INR maior ou igual a 2, você tem que fazer vitamina K endovenoso, caso você tenha, e fazer uso de complexo protrombínico, né? Nessa dose aí que a gente está vendo. Obviamente, se você não tiver o complexo protrombínico, você o substitui por plasma fresco. De uma forma geral, esse paciente tem que ser mantido com o INR sempre abaixo de 1,5. Mas se ele tiver na chegada entre 1,3 e 2, você também tem que fazer a correção disso aí para mais baixo. Beleza? E suspender a droga, tá? Outros anticoagulantes. A dabigatrana é o inibidor direto da trombina. Ela tem um reversor próprio, que é o idarucizumab. Tá? Então, a gente pode utilizar isso para reverter essa anticoagulação. Os outros inibidores do fator 10A, tipo a rivaroxabana, a gente tem mais precocemente agora no Brasil, mais recentemente, o andexanete alfa, que é um reversor próprio para isso, né? Já está validado para começar, apesar de eu ainda não ter visto, né? Então, a gente tem esse reversor próprio também, isso pode ser cobrado em prova porque é mais uma novidade. As heparinas, mais especificamente a heparina não fracionada, a gente tem o sulfato de protamina que deve ser utilizado para reverter a anticoagulação dessa droga. Lembrar que o sulfato de protamina é uma droga que pode induzir choque anafilactoide, ou reações anafilactoides, e você tem que ter alguma segurança para utilizá-lo. Tá? Ainda sobre a dabigatrana, pessoal, lembrar que está aí em roxo, ela é uma droga dialisável frente às outras, tá? Todas as outras. Então, antes do idarucizumab, a gente poderia submeter o paciente a diálise, apesar de sangrar muito. Tá? O complexo protrombínico ou plasma fresco congelado também tem indicação nesses cenários, tá bem? E a gente tem ainda mais aqui em verdezinho, embaixo aí do amarelo, essa droga aí, o siraparantag, que é um reversor universal para as heparinas e os novos anticoagulantes orais, que está em estudo e muito provavelmente mais em breve deve ser
validada, tá bem? E aí é um grande problema, né? A decisão entre suspender, beleza, eu sei. E para retornar esses anticoagulantes quando o paciente tem uma indicação clara? É aquilo que a gente já conversou mais cedo, né? É um pouco controverso, fica para 2 semanas, tendendo a ser mais cedo, dependendo do caso, tá? E quando esse paciente teve um AVC hemorrágico, pessoal, usando uma droga antiplaquetária, seja um AS, um clopidogrel, um ticagrelol ou até um prasugrel, também tem desfecho pior. Esse paciente que apresenta esse AVC hemorrágico frente a essas medicações, eles tendem a sangrar mais. E aí o que a gente faz? Transfunde plaqueta. Não transfunde plaqueta. Tá? Isso é questão de prova. Paciente em uso de antiagregante plaquetário que fez um AVC hemorrágico não tem indicação de transfusão plaquetária. Inclusive, ao contrário, quando você se transfunde plaqueta nesse cenário, o paciente tem maior mortalidade, muito provavelmente porque há expansão do hematoma por conta desse processo de expansão volêmica que você fez com as unidades de plaqueta. Mas existe uma exceção. Se esse paciente for indicado para neurocirurgia, aí você vai fazer transfusão de plaqueta e DDAVP. Beleza? Então, é clínico, não faz plaqueta. Você vai brigar com o neurocirurgião, muito provavelmente. É cirúrgico, aí você vai fazer o DDAVP e a plaqueta. Beleza? Mais recentemente, surgiu esse anticorpo monoclonal que chama Bentracimab. Ele é reversor do ticagrelor. Não vi ainda na nossa prática clínica, depois a gente pode discutir sobre isso. Mas fica aí uma dica para a prova. Tá bom? A transformação hemorrágica frente a uma trombólise é um outro cenário que a gente teme muito, especialmente frente ao AVC isquêmico. A gente tem que ter rapidez no diagnóstico, interromper esse trombolítico, porque você vai acabar de matar esse doente, ABCDE, ou seja, estabilizar esse doente e indicar para TCR de crânio de urgência. Em se confirmando o sangramento, avaliação da neurocirurgia e hematologia. Ah, mas eu não tenho, mas está escrito isso no livro e você vai falar na prova quando ele te perguntar. Tá bom? E como é que eu reverto esse sangramento? Seja ele indo para o centro cirúrgico ou não. 10 unidades de crioprecipitado, 1.000 miligramas de ácido tranexâmico, dose o fibrinogênio desse paciente, se estiver abaixo de 150, você repõe para o fibrinogênio. Lembrando que nesse cenário, a gente tem também o ácido epsilon aminocapróico como opção ao ácido tranexâmico, tá bem? A aula vai ficar disposta para vocês, eu sei que é muita coisa, mas a gente tem que ser bem rápido e conciso para chegar a atingir nossa expectativa, tá bom, pessoal? Manejo da hipertensão intracraniana e edema cerebral. Tem um AVC hemorrágico com hemorragia intraventricular e hidrocefalia, a DVE nesse cenário, ela reduz a mortalidade. Por quê? Você tem 2 cenários com a DVE. Uma é que você pode monitorizar a PIC através dessa DVE, e a outra é que você pode tratar essa hipertensão intracraniana por essa DVE. Então, é a principal escolha. Tá? O AVC hemorrágico, né, ou a hemorragia intraventricular sozinha, com redução do nível de consciência, por si só já é indicação de monitorar essa PIC e tratar. Tá? A terapia hiperosmolar profilática não tem indicação desta forma. Você só vai fazer o manitol ou a salina hipertônica frente a sinais claros de hipertensão intracraniana, seja monitorizada ou não, você acha que o paciente está herniano ou coisa do tipo, mas fazer de horário um manitol ou uma salina hipertônica não tem indicação, isso é um erro conceitual. Beleza? Você só vai utilizar a terapia hiperosmolar frente a um cenário de pressão intracraniana aumentada, um momento com tempo para você ganhar, para você avaliar o tratamento definitivo. E da mesma forma, pessoal, o corticoide não tem importância na indicação do manejo da hipertensão intracraniana nesse cenário. Muito bem. Tratamento cirúrgico, não vou falar de todos, vou deixar para vocês aqui essa colinha básica dos 5 cenários. Lembrando que existem cirurgias minimamente invasivas, né, que são indicadas para AVC supratentorial. Tem a instalação da DVE, que é superior ao tratamento clínico e redução da mortalidade quando o paciente tem hemorragia intraventricular. E existe algum outro cenário que está em vermelho que é muito importante e já foi muito batido. Quando o paciente tem um AVC de fossa posterior e você vai instalar uma DVE porque ele fez hidrocefalia, você nunca instala a DVE isolada. Você tem que drenar esse hematoma em conjunto, senão a DVE não vai surtir efeito. Né? E na craniotomia, no AVC hemorrágico, você indica ela para pacientes com AVC superior a 30 ml, ou 30 centímetros cúbicos. Esse paciente morre menos, mas o seu impacto no desfecho funcional é incerto, ou seja, o paciente fica comatoso. Né?
Reabilitação, a gente vai até o fim com o paciente. Então, quando tem que ser pensado na reabilitação? Sempre com o paciente interna, você vai pensar na deshospitalização desse paciente, a não ser que você chegue à conclusão que ele não tenha mais capacidade para isso. A reabilitação deve ser iniciada após 48 horas de preferência. E aí você vai fazer um treinamento de atividades de vida diária, alongamentos, treinamentos funcionais, tá? Mas lembrar que isso tem que ser multidisciplinar sempre e para a prova, beleza? E a pressão desse paciente tem que estar controlada e sem grandes variações. Para tanto, evita-se a mobilização agressiva do paciente nas primeiras 24 horas. Porque tentaram fazer isso no passado e viram que essa mobilização agressiva nas primeiras 24 horas está associada com o aumento da mortalidade. Tá bom, pessoal? Lembrar que está aí em amarelo, não é bobeira. Deve ser multidisciplinar, está associada com melhores desfechos, com menor morbidade e mortalidade. A prova adora esse tipo de coisa. Tá? Prevenção secundária, a recorrência do AVC hemorrágico está intimamente, né, associada ao mau controle da pressão arterial. Tá bom, pessoal? Não é incomum você também encontrar aí no hospital, às vezes, um paciente que reinterna por um outro quadro e já teve um passado de AVC hemorrágico, e você procura alguma incapacidade funcional dele e não encontra. Bem, é a seguinte situação, AVC hemorrágico até mata bastante, mas se o paciente não morrer naquela fase aguda, ele tem chance até de, digamos, reabsorver esse hematoma e recuperar parte dessa incapacidade neurológica que ele adquiriu, tá bom? Outros fatores de risco têm que ser lembrados, né, no AVC hemorrágico, para ressangramento especialmente, né, que é todas essas que a gente já falou. Localização lobar, idade, hipertensão mal controlada são os principais. Quando retornar algumas drogas, mais uma vez, cenário difícil, cenário incerto, mas vamos lá. Paciente que tem uma válvula cardíaca mecânica, a gente tende a anticoagular precoce mais cedo, sempre que possível. Antiplaquetários, retorna ao AS quando você tiver segurança e considerar os outros riscos do paciente. Suponhamos que ele tenha ali um stent farmacológico, ele vai precisar de dupla antiagregação em algum momento, você vai ser mais precoce. Fibrilação atrial não valvar, também. O livro fala de 7 a 8 semanas, mas a gente tem de ser cada vez mais precoce. O paciente tem contraindicação de anticoagular na fibrilação atrial. A gente faz ligadura do apêndice atrial. Estatinas, inicia para o paciente com AVC hemorrágico igual inicia no infarto, AVC isquêmico? Bem, é incerto. Teoricamente, a gente não inicia. A gente mantém se o paciente já tomava, mas ele não está associado com prevenção do AVC hemorrágico, mas com prevenção do controle do risco cardiovascular. Anti-inflamatórios não esteroidais. É danoso em qualquer situação dentro do paciente crítico do CTI. E a longo prazo, mais danoso ainda. Por quê? Faz lesão de mucosa aguda, mucosa gástrica do adenal, faz insuficiência renal e faz antiagregação plaquetária com tendência a sangramento. Fluoxetina, por que eu coloquei? Porque está no livro. A fluoxetina é talvez um dos antidepressivos mais utilizados na prática clínica, especialmente no SUS. Ela está associada com a redução e a frequência de depressão nesses cenários, mas está associada com o aumento do risco de fraturas nesses pacientes. Então, a gente tende a reservar isso para os casos que realmente necessitam. Tá? O prognóstico no AVC é o seguinte: você tem que tomar muito cuidado para prognosticar esse paciente. Existem ferramentas para você fazer isso da internação, mas todo paciente, salvo as exceções, tem indicação de tratamento nas primeiras 72 horas. Qual que é a grande ferramenta que você tem que saber para a prova? Que é o ICH Score, ou o score de Renfield. Existem outros scores? Existe até esse aí, o Max ICH. Parece que é até boa e melhor do que o ICH Score, mas o ICH Score é o mais utilizado. A saber, seja para o prognóstico pelo ICH Score ou não, o volume do hematoma e o nível de consciência são os maiores determinantes do prognóstico desse paciente, ou seja, quanto maior o volume do hematoma e quanto menor o nível de consciência desse paciente, pior o prognóstico. Outros fatores são descritos: hemoventrículo, hidrocefalia, localização, a idade, se tem hiperglicemia e uso de anticoagulantes também. O ICH Score é esse aí, pessoal, o score de Renfield. Ele leva em consideração cinco variáveis. O Glasgow da admissão, que pode variar de 0 a 2 pontos. A idade do paciente, que o corte vai ser 80 anos. A localização do hematoma, se vai ser infratentorial ou supratentorial. O volume do hematoma, lembra dos 30 ml sempre, e se tem ou não hemoventrículo. A lembrar que esse paciente que faz 4, 5 ou 6 pontos, ele tem uma mortalidade virtual de 100%. Né? E o paciente que faz 3 pontos é aquele paciente que vai realmente te deixar na dúvida. 72% de mortalidade só pelo AVC hemorrágico. Imagina o resto que não está associado. Tá? Então, é uma ferramenta que te ajuda a pensar bastante frente ao que você vai fazer com esse paciente.